Sejam todos bem-vindos a mais um programa Cena em Ação. Sou Yolanda Brazão, aqui ao meu lado o escritor, poeta mesquitense Pedro Ferreira, que irá junto comigo conduzir esse programa. Hoje o programa entrevista Kleber Rodrigues, secretário de Cultura de Mesquita. Ele vai falar sobre a sua gestão frente à Secretaria de Cultura de Mesquita. Tudo isso e muito mais, vocês estarão aqui. Fiquem ligados. Kleber, fale um pouco sobre você e nos diga em seguida como é trabalhar com a cultura em Mesquita. Muito bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Pedro, um grande amigo aí, a gente tem vários projetos em comum, né? Bom, eu sou sociólogo de formação, trabalho em Mesquita desde 2016, na gestão de Jorge Miranda, 2017, né? 17. Ele quando assume o comando da prefeitura, ele contrata um secretariado especializado nas suas áreas, e isso fez uma grande diferença, porque a gente chega na cidade com tudo muito desorganizado, né? muita coisa desarrumada. Né? Imagina. E aí a gente, com a expertise acumulada pela experiência todo o secretariado, a gente começa aos poucos colocar a cidade nos trilhos, né? E aí se depara hoje, em 2023, com uma cidade que é referência, não só na Baixada, mas no estado como um todo, em várias áreas. A gente já foi, inclusive, case de sucesso na saúde, no Ministério da Saúde. Então, assim, não é... Os números estão aí, o Jorge toda semana recebe profissionais de outras prefeituras, inclusive de fora do estado, para conhecer todas as soluções desenvolvidas aí nas áreas. E isso é motivo de muito orgulho. Sim, né? Claro. Sobretudo porque a gente se depara com uma população muito comprometida, muito trabalhadora, muito carente e com uma baixa autoestima. E hoje as pessoas têm orgulho de dizer: eu moro em Mesquita, a minha cidade é a mais linda da Baixada, a gente tem assim, motivos para dizer que tudo funciona. Claro que a gente tem problemas, claro que tem desafios ainda, né? Mas olhando nesse curto período de tempo, a gente está no 7º ano de mandato e o Jorge conseguiu transformar a cidade de Patinho Feio da Baixada para o grande cisne branco que é Pomposo. Na cultura não foi diferente, né? Aliás, a cultura tem sido, para nós, assim, enquanto gestores públicos na cidade, uma espécie de mola mestra, né? O próprio prefeito usa muito a figura de linguagem pertencimento. Exatamente. O Jorge fala o tempo todo de pertencimento. Isso é uma ação iniciada em 2018, lá na Feliciano Sodré, onde funcionava a secretaria, quando a gente fez um programa grande de grafite chamado Revitalizar-te Mesquita. E aí, num dado momento, numa das pinturas de um artista carioca, o Acme, alguém queimou lixo em cima, queimou resíduo em cima da pintura do cara. Eu fiquei envergonhado, eu falei, bom, Sim. Isso é passar um recibo de vandalismo, de vergonha alheia, né? Uhum. E aí isso traz para nós uma mensagem. Significa que aquele cidadão, que nem pode ser chamado de cidadão, aquela criatura, ela entende que o público não é de ninguém. Uhum. Então foi necessário criar uma nova abordagem para que o mesquitense sentisse orgulho da cidade que ele reside, que ele constrói a sua história, que ele forma amigos, que mesmo que ele não trabalhe aqui, ele tem uma história aqui. Então ele precisa sentir que a grama dele é tão verde quanto a do vizinho. Claro. E a partir daí a gente foi desenvolvendo. Eu falo muito, Yolanda, eu vou emendando um assunto no outro. A gente desenvolveu o Revitalizar-te em sua segunda versão na Baronesa de Mesquita, com quadros, com personagens mesquitenses. Aí tem o menino do colégio,
tem um indígena, tem um atleta, tem um professor mais antigo, tem um ex-jogador de futebol que faz carreira por aí. E assim, a gente foi criando o efeito espelho e pertencimento. Claro que pertencimento é muito mais que isso, mas é a partir daí que a pessoa se vê naquele lugar e fala, pô, cara, eu mereço, exatamente, né? Eu posso. Poxa, eu sou mesquita. Então a gente sente muito orgulho com isso, né? E a gente vem trabalhando a cultura nessa perspectiva transversal, de mostrar que é possível viver numa cidade legal, que o serviço público funciona, que as coisas estão acontecendo e que é preciso valorizar isso. Dando sequência, você já praticamente meio que me respondeu o que eu gostaria de te perguntar, mas pergunta de novo, a gente formalizando, por exemplo, nesses teus 7 anos de gestão aqui na nossa cidade, a gente vê grande diferença, como a gente já conversou em alguns outros momentos a respeito disso. Nós temos hoje vamos dizer, grandes arquitetos, quando a gente fala do nosso prefeito, Jorge, e quando a gente fala do nosso secretário, Kleber Rodrigues, a gente percebe uma dupla, como eu já havia dito antes, imbatível. E aquela coisa, você com a vontade de querer fazer e a questão da máquina nas mãos para que possa proporcionar todos os teus ideais. E aí a gente estava conversando ainda agora essa questão do social, né? Você é doutor, para quem não sabe, o nosso secretário de Cultura ele tem diversos títulos e um deles é poder conhecer o social, e isso faz parte do teu desenvolvimento, que é grandioso. A gente percebe, o nosso prefeito gosta muito dos esportes. Sim. E isso tudo traz agrega valor, né? Sim, então, quer dizer, a gente percebe essa diferença da gestão anterior da gestão atual, que vem deslanchando, como você acabou de dizer. Hoje é um cisne branco aí voando. E de você, o Kleber Rodrigues, como é que se sente com essa questão de fazer parte dessa, vamos dizer, desse divisor de águas, né? Porque o antes e o depois. É um desafio, sim. Bom, eu costumo dizer, Pedro, que eu sou apenas um rostinho bonito na frente das câmeras. Tem uma galera que está junto, né? Exatamente. Tem os outros secretários, você tem secretarias meio, você tem uma galera que faz acontecer, que às vezes não aparece. Como a gente está na ponta, né? Acaba sendo a pessoa de referência. Mas a gente não está só nesse processo, né? A gente tem profissionais especializados também nas suas áreas, tem muita gente boa trabalhando com a gente. A gente tem uma turma boa. E o que a gente percebe quando a gente chega em 2016 tudo desarrumado, a gente se dá conta de que é preciso aproximar as pessoas, né? Mostrar para elas os desafios que a gente está enfrentando, como a gente está enfrentando e onde a gente vai chegar. Sozinho ninguém faz nada. Então é importante agregar. Por isso essa história do pertencimento. É importante as pessoas acompanharem o dia a dia. O Jorge colabora com ferramentas poderosas. Jorge é de tecnologia, né? E aí começa a mapear soluções aí com startups, jovens gênios, com gamificando as escolas. Você tem o próprio Colab, que é uma ferramenta de gestão pública, ajudando o cidadão na palma da mão a pedir favores não são favores, a execução dos seus direitos, não é favor, a execução dos serviços públicos, não precisa ficar pedindo favor para ninguém, você vai na palma da mão e tem um sistema que ajuda, a lâmpada apagou, tem um buraco, tem uma dificuldade, tem um entulho. Então o próprio cidadão comum faz isso. Tecnologia. O uso da tecnologia em prol do município. Um adendozinho, essa coisa de vocês, os gestores, do pertencimento. Numa reunião na prefeitura, eu ouvi o prefeito em alguns momentos falando sobre essa questão, e de fato saber e entender essa coisa de que
isso me pertence, e se me pertence eu vou tratar bem, vou cuidar, vou zelar. Isso é importante demais. Então, talvez por isso, numa visão maior, vocês tenham essa questão de pertencer. Como diz Caetano, quem ama cuida, né? Exatamente. Sabemos das dificuldades enfrentadas com a cultura em todo o Brasil. E Mesquita não seria diferente, né? Então, como você está agindo em relação a isso com os mesquitenses? Então, a gente identifica a cultura até um pouco antes da pandemia, ela era aquela secretaria que ninguém queria. Os acordos lá, os acordos políticos, o último a ser escolhido no time de futebol, né? Ficaria, depois a gente escolhe. Só que, com a pandemia, com o processo pandêmico mundial, não fosse a cultura, eu acho que o mundo todo piraria. Uma boa parte pirou, sim, mas não fossem as séries, os musicais, as lives, todos os segmentos que trabalharam na pandemia, eu acho que o negócio teria sido bem pior do que foi. Então a gente identifica uma outra centralidade com todos os segmentos culturais e artísticos a partir daí. E hoje, com o recurso do Fundo Nacional de Cultura, por exemplo, a gente tem as leis emergenciais que ajudaram um pouco, né? Porque também foi difícil para o fazedor de cultura, foi o primeiro a parar e o último a voltar, e falo para você com muita tranquilidade que muitos ainda não conseguiram voltar na plenitude da sua possibilidade. Eu diria aí, interrompendo você, que nessa questão da pandemia, o que apareceu, o que surgiu, que os artistas puderam se mexer foi o audiovisual. Porque parou tudo, fechou tudo. Sim. Então aí eles tiveram que se reinventar para poder mostrar o que eles estavam fazendo, o que eles poderiam fazer. Concorda? Até a própria educação também. Sim, teve que tudo. Usar isso aí. Tanto é que a Lei Paulo Gustavo, que está em vigência agora, a gente está nesse movimento nacional, ainda é uma lei emergencial, ainda é. Sim. Mas não é à toa que boa parte do volume de recurso necessariamente é destinado à questão audiovisual por conta do fundo do audiovisual. Então, a gente tem uma possibilidade de construir projetos que de alguma forma criem perenidade. Exatamente. De alguma forma. Sim. É o que a gente aqui em Mesquita tem pensado. Então, como não está mais em pandemia, não é só o visual que funciona na cultura, é o teatro, literatura, dança, né? A cadeia produtiva da cultura e da economia criativa é muito gigante. E já pegando esse gancho daí, a Lei Paulo Gustavo está chegando, né, de maneira emergencial. Sim. E o que vocês, gestores, estão pensando com relação para a nossa cidade de Mesquita? Sim, a gente fez uma sequência de conversas com os fazedores de cultura na cidade. Você até participou de algumas. A gente quis ouvir um pouco como é que eles estavam depois desse processo todo e o que a gente poderia propor numa perspectiva de construção coletiva. Agora a gente está estudando todas as nuances da lei, que tem vários detalhes. A gente está participando de reuniões com o Ministério da Cultura, a gente já fez pelo menos 3. Hoje, por exemplo, também está rolando uma conversa aqui, capitaneada pela Secretaria de Estado de Cultura. Então a gente está nessa fase ainda de entender o que a gente pode fazer efetivamente. Porque, no nosso entendimento, é claro que quem tem fome tem pressa. Mas eu não posso só pensar, enquanto gestor público de uma cidade pobre, eu costumo dizer que a gente é pobre, mas é limpinho, tá? Mas eu não posso só pensar em fazer uma ação, um dispêndio de recursos que vai matar só a fome hoje, que amanhã o camarada vai voltar a ter fome. Então eu tenho que... A gente fez o festival, vou dar um exemplo prático disso. A gente fez o Festival da Canção aqui, chamado Mesquita Music Festival. E a gente foi muito bacana, né? A gente dividiu a premiação em 2 partes. A gente fez uma premiação em espécie
e fez a gravação do material do artista, dos 6 primeiros colocados. Porque aí o cara matou a fome dele, que foi no meio da pandemia, mas ele também tem um produto para ele vender. De certa forma, o que a gente pensa com a Paulo Gustavo é tentar entender com o Ministério da Cultura se vai ser possível a gente construir alguma iniciativa mesquitense que a gente possa ter um tipo de perenidade, que a gente ajude a matar a fome hoje, mas que a gente também construa. O cara vai comer um arroz com feijão e um bife batata frita hoje, mas amanhã ele consegue comer um arroz com feijão no morro, um macarrão com salsicha, ele continue até chegar ao de Blanc, que vai fazer parte da Política Nacional de Cultura, mais pujante, aí é uma política de Estado, 4 anos de dispêndio de recursos, aí você consegue planejar com mais estrutura e aí sim a gente vai caminhando de forma Eu ia perguntar qual era a meta dele na cultura, mas ele já falou. Ele já falou tudo sem que nós perguntássemos nada. Cara, você tem que pegar esse cara e fazer assim. A gente tem muito projeto. O nosso corpo está maior que as nossas pernas, né? Como eu sou, Kleber, como eu atuo na Baixada Fluminense, não sei se você sabe, há 37 anos, sem parar. Atua mais tempo do que eu tenho de idade, Yolanda. E assim, eu diria para você que eu vim para cá em 1989, Mesquita. Nem era Mesquita ainda. Não, era Nova Iguaçu. Isso. Juscelino. A gente foi em 99, né? Juscelino, que eu morava em Juscelino, né? Eu moro aqui. Então é o seguinte, eu venho fazendo, não parei um único ano. E eu posso te mostrar tudo que eu fiz e que faço em jornais, comprovado. Tá? Eu sou mulher do teatro. Eu escrevo, eu atuo, eu dirijo. Eu diria assim, como está a questão do teatro em Mesquita? E essa é uma boa pergunta. Estava esperando você acabar de falar, para te falar, te dar uma notícia. A gente tem um programa chamado Mesquita do Amanhã, que são em torno de 23 obras estruturantes na cidade. O que acontece? Mesquita ainda é uma cidade dormitório, infelizmente, né? A gente é cercado por 6 municípios e a gente tem aqui o movimento periferia-centro. O Mesquita do Amanhã é o seguinte: a gente construir estruturas que tenha condição desse movimento periferia-centro continuar existindo, mas também que seja centro-periferia. A gente quer se transformar numa centralidade urbana, não só para a região, mas também para a capital. Sim. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter aqui equipamentos públicos de qualidade, né, estruturas adequadas, um restaurante bacana, um café, um lugar que o cara vai ver uma exposição, um teatro, né, uma escola de games, um ginásio com medidas oficiais e por aí vai. Esses projetos todos são projetos, uma universidade, um centro de formação técnica municipal, assim, uma praça PEC turbinada, um circo estruturado que a gente tenha condição de receber temporadas. Então, assim, ideias e projetos em andamento na sua fase de arquitetura, a gente tem esses todos que eu te falei. Agora, o que a gente precisa hoje, que é um esforço que o governo vem fazendo, é captar esse recurso para poder viabilizar essas obras. Mas o projeto do teatro, por exemplo, é um teatro arena, palco italiano e palco arena. Lá no Paço Municipal, reestruturando o Paço, 240 lugares, conectado à prefeitura, ao prédio principal da prefeitura, que também vai passar por uma reforma, e aí você tem um anexo, e ali no terreno de trás da prefeitura, você tem um anexo administrativo e uma escola com captação de água da chuva, com horta e com energia solar. Então você tem uma nova, além da questão de transformar algumas ruas na cidade em centros peatonais, ou seja, centros de recepção de pessoas, de comércio,
onde o principal veículo não seja um carro, mas sim um pedestre. Então a gente, são ruas de serviço que a gente chama, né? Então você vai circular, barzinho, Mesquita é hospitaleira, é uma cidade festeira, as pessoas, a música é muito forte em Mesquita. Então você criar condições do camarada, ele vem lá do Rio de Janeiro, aí ele vai num café, vai assistir uma peça da Yolanda, vai na galeria, vai assistir uma partida de futebol, dá uma passeada, encontra com um vizinho, esse tipo de coisa, entendeu? Então a gente está nesse momento discutindo essas questões, preocupados um pouco com o fim do mandato, mas a gente está assim na esteira de viabilizar essas obras para que a cidade continue. Deixando lá, né? Sim, exato. No topo. Seria uma próxima pergunta a questão, quando você fala que tem mais um ano, né? 1 ano e meio pela frente, e a gente tinha conversado no outro momento e você tinha me mostrado toda essa estrutura que você está comentando hoje. Sim. A cidade ficaria top. Agora, num primeiro momento teria que se fazer uma cabeça igual para se dar sequência em todas essas atividades, porque, como a gente já falou aqui na entrevista, esta questão cultura era o patinho feio. Eu, por diversas vezes, eu escrevo já há 23 anos e na tua gestão, sem querer, né, tirar nem pôr, é onde eu estou conseguindo ver algumas coisas e participar de algumas coisas da minha cidade. Nesses 23 anos, 59 anos que vou fazer de Mesquita, nasci e fui criado aqui. E, no entanto, a questão cultura, eu não vou falar em outras gestões para não botar nome, mas assim, nunca teve um olhar. Então agora está acontecendo. E aí a preocupação, porque a lei Aldir Blanc vai ser de uma forma nacional. Sim. Então isso vai vir para estruturar essa questão da cultura, da arte, dos esportes. Então assim, se hoje não tiver aquela pessoa que vai dar sequência nesse trabalho e que essa pessoa que vai assumir, vamos dizer, por mais 8 anos, vamos dizer, nessa condição, esse trabalho, todo esse legado não vai... Isso é parte do processo democrático, né? Sim. Exatamente. Aí já não é problema de vocês. A gente não tem como prever, né? A gente entende a soberania do povo, né? O povo que escolhe. A gente entende que a cidade está muito organizada, a gente sabe onde está o desafio, a gente sabe como enfrentar, está tudo muito redondinho. Diria para você que está tudo muito redondinho. A grande questão a gente tem um pleito agora municipal, em 2024, que o povo vai ou chancela o grupo político que está no poder, ou diz que não quer. A gente entende, pelo andar da carruagem, pelo que as pessoas comentam, que vai chancelar. Uma vez chancelando, não acredito que quem vai suceder ao Jorge, sendo do grupo político, vai pensar diferente. É porque é o mesmo grupo, né? Estamos falando de um grupo. Então, não me preocupa isso não. Aí a pergunta é justamente essa. Eu sei que existe um grupo que esse grupo tem condições de dar sequência. Sim, o problema é se não chancelar. E aí, se não chancelar, a cabeça que entra, de repente, não é a mesma. Sim. Infelizmente, não pensa na cidade. No interior do país, você tem os bancos e os postes das praças, são sempre novinhos, né? Porque muda o prefeito, ele vai lá e pinta o banco. A cor, né? A cor mudou, muda a cor. Mas aí, cara, infelizmente, eu acho até que tinha que mandar de 105 anos, ou de 6 sem reeleição. Sei lá, era uma maneira, mas é próprio da democracia que não... É uma discussão que a gente não consegue... É questão de cultura, porque você fala, mas a Yolanda é de Mesquita. Eu não fiz nada em Mesquita até hoje, só em Nova Iguaçu. Me permite dizer, temos agora, né, para o finalzinho nós estamos no mês de junho. Sim. E temos agora, no dia 30, uma apresentação já faz aí, exatamente. de um grupo
né, que é o grupo Amigos da Arte e Cultura, que nós fazemos parte, somos os fundadores. Famoso GAAC. Isso, aprendeu. E você abriu as portas lá do espaço para que a gente possa fazer, né, as nossas apresentações. Então, quer dizer, isso tudo muda a configuração do que era e do que é. Então, a gente só tem que agradecer e... Obrigado pelo carinho, a casa está aberta, já sabe o endereço, estamos à disposição, tá? Eu quero Beijo agradecer grande. a tua assessoria e também Mesquita, né, a Prefeitura de Mesquita, por nos conceder essa bela entrevista. Beleza? Obrigado. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchauzinho. Gente, foi um abraço.